Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos estudar a Epístola de Paulo ou a Carta de Paulo à igreja que está na cidade de Éfeso. Amém? Essa aula estará sendo gravada para os alunos do curso online, porém os irmãos que têm pedido aula devido aos seus trabalhos do curso presencial vão poder também estar tendo acesso, amém? A autoria e a data da carta, segundo pesquisa das Assembleias de Deus, a autoria da carta é paulina. Paulo é o autor da carta que foi dirigida à igreja que está na cidade de Éfeso. A data da carta está em meados do ano 62 depois de Cristo, e os principais argumentos são a citação nominal de Paulo, capítulo 1, versículo 1. Paulo novamente vai se identificar, sendo ele apóstolo, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus em Cristo Jesus. Posição dos gentios em pé de igualdade com os judeus. Paulo ele vai botar todo mundo em o mesmo patamar, em uma mesma balança, querendo mostrar que diante de Deus não há gentios nem judeus, tanto os judeus como os gentios estão em igualdade diante de Deus, embora que a mentalidade judaica não aceitava essa verdade, mas é algo que Paulo vai falar de uma forma muito veemente à igreja, não só a igreja que está na cidade de Éfeso, mas em outras igrejas que Paulo teve que enfrentar a mesma problemática. Evidências externas. Os pais da igreja, como também os mestres da igreja, eles defendiam a autoria de Paulo em relação à carta de Éfeso. Evidências externas, tá certo, acerca da carta, citações de Clemente de Roma, Inácio, o Policarpo, né, que era o bispo da cidade de Esmirna ali, Hermes, Clemente de Alexandria, o próprio Tertuliano, Irineu, Hipólito e outros mestres da igreja, eles citam de forma externa, fazendo assim menção a esta carta e a autoria paulina da carta. Na academia, a autoria paulina é fortemente questionada. Entender, de certa forma, a teologia de Paulo não seria uma tarefa fácil, até porque a visão de Paulo não era uma visão judaizada, não era aquela visão em relação à lei. Paulo ele chama os cristãos à liberdade, mostrando que em Cristo a salvação não vinha pelas obras da lei, até porque Paulo vai declarar que se fosse pela lei nenhuma carne se salvaria. Mas Paulo mostra às igrejas um evangelho de graça por meio da fé que opera para a salvação. Além de ser o evangelho dentro da perspectiva paulina gratuito, como um favor sem merecimento de Deus para com o homem, Paulo ainda destaca que não depende das obras da vontade humana, mas depende da ação do Espírito Santo no homem para a salvação. Paulo vai dizer que a salvação é por meio da fé. E ele destaca que esta fé não vem da gente, mas é um dom de Deus. Então a fé que opera para a salvação, dentro da perspectiva paulina, ela é chamada de pisteossusin no texto grego, que é uma fé que não nasce com o ser humano, como a fé natural.
É uma fé que é gerada pela ação do Espírito Santo no homem para a salvação. E Paulo diz que essa fé não vem de vós, é um dom de Deus e não vem de obras, para que ninguém se glorie, ok? Partindo do pressuposto da autoria paulina, o contexto é da escrita durante a prisão de Paulo. Então tudo indica que Paulo, quando escreve esta carta, certo? Ele estava preso, ok? Propósito da carta: crescimento dos leitores na fé, no amor, no fortalecer a fé e os alicerces espirituais, a revelar ali a plenitude do propósito eterno de Deus na redenção. Em Cristo, a igreja e a cada crente. Palavra-chave da carta: glória, corpo e lugares celestes. Alguns títulos que são atribuídos ali à carta de Paulo à igreja de Éfeso: os Alpes do Novo Testamento, o grande canon da Escritura, o ápice real das epístolas, são títulos que são assim atribuídos à carta de Paulo à igreja de Éfeso. Principais temas que serão tratados na carta: as bênçãos espirituais em Cristo. É Paulo querendo mostrar que tem bênçãos que são eternas, que são temporais, porque na perspectiva paulina, Paulo quer mostrar para a igreja que o que está preparado para a igreja são coisas eternas e espirituais. Não são coisas terrenas e nem temporais. São coisas eternas e celestiais. A primazia de Jesus é outro tema principal da carta. A salvação pela graça, como disse anteriormente, mediante a fé. Paulo querendo mostrar para os crentes que o homem em si não tem participação na salvação. Tudo acontece de graça, devido a um favor sem merecimento do homem. Favor este que opera pela fé, não a fé natural, mas a fé salvífica, ou a fé gerada pelo Espírito Santo no interior para a salvação. Paulo vai falar da paz em Cristo, querendo mostrar que, ainda que a igreja passe por problemas, por dificuldades, por embates externos e internos, seja dentro do âmbito físico e espiritual, Paulo tenta mostrar para a igreja que mesmo assim, diante de tantos embates, até porque a igreja que estava na cidade de Éfeso, ela foi uma igreja que foi quase vilipendiada, houve muitas perseguições, muito sangue derramado, o imperador queria, de certa forma, exterminar com a igreja, mas em vez da igreja ela diminuir em quantidade, qualidade e manifestação, a igreja cresce de uma forma muito assustadora e extraordinária. O período que a igreja mais cresceu foi um período de grandes perseguições. Então a igreja foi quase vilipendiada, os crentes tinham que escolher em seguir a Cristo e morrer, ou negar a Cristo para sobreviver. Porque o próprio governo, o regime grego-romano estava forçando ao povo a negar a fé em Cristo e adorar o imperador como se ele fosse o próprio Deus. E aqueles que se negassem a isso, iriam morrer da forma mais cruel que pudesse morrer naquela época. Então Paulo vai enfatizar que há uma paz em Cristo, independente de qualquer circunstância. E o próprio Jesus declarou, né, que a paz dele era uma paz diferente. É uma paz que excede todo o entendimento. Exemplo, você está em guerra, porque paz em Cristo não é ausência de guerra, não é ausência de conflito. Você pode ter
conflitos e guerras, embates espirituais e físicos, mas há uma paz. É por isso que Jesus disse: olha, a minha paz eu vos dou, eu não vos la dou, tá certo? Como o mundo a dá, porque a paz de Cristo é uma paz totalmente diferente. Outro tema é os dons, não, é o plano, no caso, eterno de Deus para a igreja. Paulo, ele vai querer, tá certo? Mostrar para a igreja que existe um plano de Deus para a mesma. Só que Paulo vai enfatizar que o plano de Deus para a igreja não é um plano terreno, efêmero, transitório, que muda e passa com o tempo. Ele vai destacar que o plano de Deus para a vida da igreja é um plano eterno. É por isso que o próprio Paulo vai destacar que nada desta vida ela deve ou tem como ser comparado com a glória que na igreja vai ser revelada. Paulo destaca que o que Deus preparou para o homem, os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram e nunca desceu ao coração do homem. Então, bênçãos eternas, planos eternos. Então, o plano de Deus para a vida da igreja não é para essa vida, é para a eternidade. Então, tem muitas igrejas perdendo foco, tem muitas igrejas brigando entre si, querendo construir impérios neste mundo, quando na realidade o plano de Deus não é para essa vida, é para o porvir, para a eternidade em relação à sua igreja. Outro tema principal da carta aqui de Paulo à igreja de Éfeso, tá certo? É os dons concedidos à igreja para promover a edificação dela. Então Paulo vai mostrar para a igreja que os dons que Deus deu à igreja foi para o objetivo de Deus, para o propósito de Deus, para promover a edificação da própria igreja. É como se Paulo quisesse mostrar para os crentes que os dons que Deus concede não é para promover o meu nome, a minha glória. Não. Os dons são concedidos com um propósito, para promover a edificação da igreja. O próprio Paulo vai destacar que Deus tudo fez, tudo estabeleceu. Paulo vai destacar que tudo é para ele, tudo é por meio dele, e Paulo vai dizer que ele é antes de tudo. Tudo é dele e tudo é para ele. Outro tema principal é a importância da santificação, a conduta cristã em várias relações. Paulo vai trazer vários ensinamentos em relação a diversos temas e diversos assuntos. Ele vai falar da relação entre marido e mulher, entre pais e filhos, servos e senhores. E no capítulo de número 6, Paulo vai tratar do tema que precisa ser visto com riqueza de detalhes, que é a guerra espiritual, os embates internos e externos. Paulo vai falar de uma batalha que existe no mundo espiritual. E da perspectiva de Paulo, só vence essa batalha quem tiver no espírito. Então a batalha dentro da dimensão espiritual, no mundo espiritual, Paulo ele quer mostrar para a igreja que essa batalha não se vence com armas físicas, carnais, mas sim espirituais. Aí ele vai falar da armadura de Deus, que o crente deve se revestir dessa armadura para enfrentar os inimigos que são espirituais. Então Paulo vai falar de uma roupagem espiritual, certo? E Paulo vai falar de armas espirituais. A visão panorâmica da carta. A cidade de Éfeso era uma das maiores do Império Romano, era a capital da província chamada da Ásia Menor, situada atualmente na Turquia. Destaque para o templo da deusa Diana, também conhecido como Artemis, que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Neste templo aí
de Diana ou Artemis eram realizados rituais incluíam práticas de prostituição. Era muito comum na época as pessoas se prostituir, tá certo? Nos templos dedicados a Artemis ou Diana, porque isso fazia parte de uma liturgia, fazia parte de um curso, de um culto, né? Fazer isso trazia benefícios tanto para a cidade como para a própria pessoa. Outras construções que se destacam na época era a biblioteca, que tinha 20 mil livros, ou 20 mil livros não, 20 mil lugares, perdão, ok? E o teatro da época, ou anfiteatro também, que servia muitas das vezes para jogos e torturas dos próprios cristãos que estavam sendo quase extintos da terra. Segundo o livro dos Mártires de John Foxe vai dizer que na época em que Estevão ele morreu aproximadamente 3 mil pessoas com ele. E o próprio relato de John Foxe, como também do livro A Catatumba de Roma, vai também declarar, tá certo, que no anfiteatro morria por mês 35 mil pessoas aproximadamente. Então era uma carnificina terrível. Muita gente morreu, mas a igreja ela permaneceu de pé. A igreja de Éfeso foi uma igreja que superou os embates e as perseguições e permaneceu fiel ao Senhor. Dentro da visão panorâmica está aí o teatro de Efésio, ok? Tem uma certa semelhança com os estádios de futebol, e os estádios de futebol que hoje existem foi tirado da réplica, tá certo? Dentro da perspectiva que observamos, o campo e as arquibancadas, é uma réplica, tá certo, do próprio Coliseu e dos anfiteatros grego-romano que existia na época. Está aí no meio aí é uma réplica, tá certo, do templo dedicado a Diana, tá certo, dos Efésios, ou Artemis, né? Dianas e Artemis era a mesma personagem pagã com nomes diferentes. E do meu lado direito aqui, tá certo, do computador, está aqui a imagem das ruínas ali da biblioteca, tá certo, de Éfeso, a biblioteca que tinha ali basicamente 25 mil lugares. Dentro da visão panorâmica, entende-se que provavelmente essa carta foi escrita na segunda viagem missionária de Paulo. O apóstolo Paulo havia ficado poucos dias na cidade de Éfeso e deixa ali Príscila e Áquila na cidade e promete voltar, conforme o relato de Atos 18, 19 e 28. Neste período aí, Príscila e Áquila orientam um jovem pregador que vai chegar na cidade muito eloquente, poderoso das escrituras, que era o jovem Apolo. Porém, Apolo era um jovem inexperiente, era conhecedor da escritura, era eloquente, mas ele era inexperiente em relação a algumas questões que envolviam a própria vida e a igreja. Somente no retorno de Paulo que o grupo recebe o dom de línguas e profecia do Espírito Santo, até então desconhecido deles. Na terceira viagem missionária, Paulo passa 3 meses pregando na sinagoga, de onde ele é expulso, e 2 anos ensinando na escola de Tirano, onde vai ocorrer milagres e salvações. Em Atos capítulo 20, versículo 31, Paulo afirma ter ficado por 3 anos na cidade de Éfeso. Então essa cidade aí
foi a cidade onde Paulo passa um tempo maior, certo? Como também a igreja que está na cidade de Éfeso é uma igreja que Paulo dedicou um tempo maior, tá certo? A esta igreja, devido a vários fatores que estavam acontecendo na época. Grande tumulto por parte dos seguidores da deusa Diana, no capítulo 19. Paulo ele prosseguiu para a Macedônia e a Grécia. Na volta de Mileto, que ficava perto de Éfeso, ele chamou os presbíteros da igreja para recomendar sobre o perigo de lobos vorazes que iriam entrar no meio deles. Há uma expressão em uma das cartas que o próprio Paulo diz que do meio de vós se levantarão lobos cruéis que não vão poupar o rebanho. Paulo continua sua viagem até Jerusalém, onde ele é preso ali, ok? O caráter universal da epístola, possivelmente uma carta circular, tá certo? Então é uma carta que vai apenas a uma determinada igreja, não. É uma carta que vai circular, tá certo? Às igrejas de toda a província da Ásia, e não exclusivamente aos Efésios. Semelhança do conteúdo com a epístola aos Colossenses, a primazia de Cristo, tanto na carta a Colossos como na carta à igreja de Éfeso, Paulo vai enfatizar muito a primazia de Cristo. Entretanto, a epístola aos Efésios, ela destaca o papel da igreja no plano eterno de Deus. Alguns teólogos, eles acreditam que a carta de Paulo à igreja de Éfeso é a mesma carta que ele envia à igreja de Laodiceia, a igreja que vai para a cidade de Laodiceia, né? Aos laodicenses, mencionados por Paulo. Só que pensamentos, tá certo? Estudiosos não sabem ao certo que de fato seja. As revelações do capítulo 1 a 3 são interrompidas por duas orações, Efésios 1 e Efésios 3. Comentários de Efésios 1. A carta segue o padrão das demais do primeiro século, menciona o autor, identifica o destinatário, fala de bênção ou votos da divindade, e a exemplo de Gálatas, Paulo defende seu apostolado, afirmando ter sido pessoalmente comissionado por Jesus, né? Então, diferente de Gálatas, em Gálatas Paulo vai dizer que ele é o apóstolo Paulo, que foi escolhido por Deus, não pela vontade dos homens. Só que, diferente da carta à igreja de Éfeso, Paulo vai dizer que ele foi comissionado, o próprio Cristo lhe comissionou para a obra. Bênçãos recebidas em Cristo, no capítulo 1. Paulo vai falar de bênçãos espirituais, a entrada em região celestial, salvação eterna, a escolha e predestinação condicional, mostrando que há eleição e a predestinação em Cristo, que fora de Cristo não há pré e nem há eleição. Ele fala no verso 5 de filhos por adoções, ele fala em epístolas de filhos espirituais e fala de filhos por adoções, mostrando à igreja que fomos adotados por Cristo. E sendo adotado, ele assim nos deu o direito de serem filhos por adoção. Ele fala no verso 7 da remissão dos pecados pelo sangue de Cristo. No verso 11, a herança da glória. No verso 3, ele fala da salvação sem distinção de judeus ou gentios, a salvação é para todos. Jesus veio e morreu para todos. No verso 14, o Espírito como penhor de nossa herança, o selo, né? A garantia, para mostrar que a igreja é uma propriedade particular e peculiar de Deus.
No capítulo 2, dois aspectos importantes do ministério da reconciliação: reconciliação entre judeus e gentios e reconciliação entre homens e Deus. A obra de Jesus seria incompleta se a mensagem não fosse divulgada dentro da perspectiva de Paulo. A família de Deus, a igreja, é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Jesus a pedra angular. Ok? Paulo destaca a sua posição como prisioneiro de Cristo. Paulo sentiu o privilégio por poder pregar o evangelho aos gentios. Vai falar da sabedoria de Deus, que se torna evidente pela igreja. Vai falar que em Cristo temos ousadia para aproximar do Pai e o fornece perseverança, não desistir. Comentário do capítulo 4. Devemos andar de modo digno da nossa vocação. Paulo diz que fomos chamados para ser santos, devemos ser santos. Aí Paulo vai falar agora dos elementos que nos unem a Deus. Ele fala da unidade do Espírito, do vínculo da paz. Ele fala de um corpo, um Espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e paz de todos. Recursos para edificar o corpo de Cristo, verso 11 ao 12. Ele diz: os apóstolos, que a igreja está edificada nos apóstolos, nas profecias, nos evangelistas, nos pastores e mestres. Conhecimento da verdade em Jesus exige uma transformação. O cristão deve, primeiro, deixar a mentira e falar a verdade. Segundo, evitar pecados de ira descontrolada. Terceiro, ganhar vida por meio honestos. Quarto, controlar a língua falando palavras boas e que edifiquem, porque tem gente que só fala bobagem. Em quinto lugar, eliminar as obras da carne. Mas para eliminar as obras da carne é necessário viver no Espírito para mortificar a carne. Paulo vai nos tratar como filhos de Deus. E que se formos filhos de Deus, devemos imitar o amor de Cristo. Paulo vai dizer que este amor está derramado dentro dos nossos corações. João vai dizer que Deus é amor. E quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Paulo vai dizer que passamos das trevas para a luz. Éramos trevas, agora somos luz. Andávamos no pecado, andamos como os filhos da luz agora. Paulo fala que antes viviam as pessoas de forma infrutífera, hoje damos frutos da luz. Paulo fala de obras ocultas e diz que todas as coisas serão manifestas. Ele diz que éramos necios, agora somos sábios, insensatez ou insensato, hoje há uma compreensão da vontade do Senhor sobre a nossa vida. Paulo fala daqueles que vivem de forma embriagada, com o vinho da contenda, mas ele nos recomenda a enchermos do Espírito Santo. Ele traz a figura do casamento de Cristo e a igreja é o exemplo para o casal, esposo e esposa. Conhecimento da verdade em Jesus exige uma transformação. Já falamos sobre isso aqui. No capítulo 6, conselho para os filhos, servos e pais. Ele vai falar da armadura de Deus para enfrentar o inimigo. Ele vai falar do cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados, as sandálias na preparação do evangelho. Ele vai falar do escudo da fé, o capacete da salvação. Vai falar também da espada do Espírito. Ok?
ele vai abordar também os conselhos para os filhos, servos e pais. Paulo pede oração por ele na carta, para continuar com coragem de falar a palavra de Deus, embora ainda aprisionado. Tíquico é enviado para consolar os irmãos com notícias de Paulo, no verso 22, 21 e 22. Considerações finais, ele vai desejar paz, amor e graça aos fiéis, no verso 23 a 24. O texto bíblico estudado, ele demonstrou, tá certo? A autoria paulina de Romanos e Gálatas são praticamente unanimidade. Romanos é a epístola mais longa de Paulo e grande profundidade teológica. Gálatas alerta para o perigo do legalismo e apresenta a liberdade em Cristo. Efésios é uma carta de caráter universal e aponta para a primazia de Cristo, além de enfatizar o papel da igreja no plano de Deus. Ok, meus irmãos? Então, por hoje é só e até a próxima aula.